O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No tempo em que encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados, fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura disse: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele, palavra da salvação. Queridos, estimados irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje a igreja celebra uma grande festa, dedicação da Basílica de Latrão. Parece que para nós, quando falamos do interior histórico, estamos em Roma, não tem muito sentido para nós, mas a igreja de Latrão, a catedral, a Basílica, é a igreja do Papa, a catedral do bispo de Roma, que é o Papa, e também era, no início, era a sede do Papa, e ela é a mãe de todas as igrejas do mundo inteiro. Então, por isso, nós celebramos essa festa da dedicação da Basílica de Latrão. Lá na primeira leitura do profeta Ezequiel, em visão, ele vê uma água que sai de baixo do templo e vai transformando quando ela passa. Então ele sabe, naquela visão, o que aquela água pode fazer. Ela pode transformar aquilo que parecia morto, dar vida àquilo que não tem vida, onde se torna aquela terra muito fértil. Então a presença de Deus é capaz de regenerar e transformar aquilo que a gente olha e parece que tem vida, mas é a presença de Deus. E o profeta Ezequiel, ele é capaz de ver, naquela visão que ele tem, essa presença transformadora, a presença de Deus que transforma. É uma água que sai do templo, mas que vai dando vida por onde ela passa. E aquele rio que o profeta vê representa o Espírito de Deus que habita em nosso coração e que é capaz de nos transformar. Então já é a visão do profeta. Então ele vê, olha, representa o Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração. E esse Espírito Santo tem o poder de transformação, vai transformando a nossa vida. E por isso, o Evangelho também coloca a questão de Jesus, o zelo de Jesus pelas coisas de Deus, pelas coisas do Pai, pela casa do Pai. O templo de Jerusalém era tudo mais sagrado que existia naquela época. Por quê? Era um lugar de encontro de Deus, era um lugar de oração. Mas quando Jesus chega no templo, com certeza paralisado, ele depara com uma realidade um pouco diferente. Ele depara com uma realidade que não é de oração, não é de encontro com Deus, mas de buscar lucro, de buscar ali cartilha, de buscar negócio, de buscar comércio. Então ele vê que a casa de Deus havia transformado em um lugar de comércio e também de ladrões, porque os comerciantes, eles não eram honestos, eram justos, honestos, também roubavam as pessoas. E Jesus vê toda aquela situação e ele vai dizer: olha, a casa do meu pai é lugar disso não. Então ele manda embora, derruba todas as coisas ali, vocês vão embora, solta aqui.
também as orações. Uma vez por ano, toda a família subia de Jerusalém. Só porque não levava de casa ali os seus animais para o sacrifício, de comprar no templo. E essa compra no templo era um preço muito alto também. Os mais pobres ofereciam os pombinhos, os intermediários, um ovelha, um cabrito, e os mais bastardos, um novilho. Mas os mais pobres, ali aquelas pombinhas compravam, elas não eram oferecidas. Elas passavam até 150 vezes, quer dizer, a desonestidade que vendia ia até o sacerdote, que oferecia o sacrifício, e voltava. E outra pessoa vendia mesmo um casal de pombinhos, então ficava indo e voltando. Então Jesus ele é ladrão, aqui não é lugar disso não. Então ele vai derrubar, mandar ir embora, tirar aquilo que atrapalha a casa do Pai, a casa de Deus, ser lugar de oração. A nossa igreja é o templo, é o templo. E nós, nesse tempo que nós temos aqui, é lugar de encontro com Deus? Ou será que nós estamos fazendo da nossa igreja, da nossa oração, um lugar de comércio? O que quer dizer lugar de comércio? A nossa oração às vezes é comércio com Deus. Aí eu vou rezar, porque eu quero que Deus me dê isso. Eu vou porque eu quero conquistar isso. Quer dizer, nós estamos querendo trocar com Deus. Aqui entra muita questão de até algumas coisas que a gente faz às vezes sem saber o sentido. As nossas promessas, né? Como nós fazemos as promessas nossas diante de Deus. Então, se a gente prestar atenção, quase sempre as nossas promessas é comércio com Deus. Se Deus me der isso, eu faço isso para Deus. Se Deus fizer isso para mim, eu dou isso para Deus. Nós estamos trocando com Deus, né? A oração nossa não pode ser troca. Nós não fazemos catira, nós não fazemos comércio com Deus. E nós corremos muito risco de usar a igreja, né, ao lugar de oração para querer fazer troca com Deus. Eu quero isso, mas Deus tem que dar isso também. Então, a nossa oração é gratidão para Deus, é despedimento. A nossa oração não pode visar alguma troca. Gente, nós fazemos nossos pedidos para Deus, fazemos sim, né? Que Deus nos dê essa graça. Mas eu não posso querer obrigar Deus a fazer a vontade. Eu não posso obrigar a Deus a fazer o que quer. A oração nossa é gratidão para Deus. Então, por isso, vamos tomar cuidado de que nós não façamos aqui como ali fizeram com o templo de Jerusalém, e às vezes fazemos a nossa igreja. Então, é oração de humildade, é deixar que o Espírito Santo de Deus seja capaz de transformar a nossa vida. E olha, o Espírito Santo de Deus habita em nosso coração. O nosso corpo, o nosso coração é templo vivo da morada de Deus, através do Espírito Santo. Então, olha, é o templo sagrado, o nosso corpo é sagrado, habita o Espírito Santo no nosso corpo. Então, nós devemos zelar, cuidar do nosso corpo, porque é o próprio Espírito que habita em nós para transformar. Para a gente terminar, olha, às vezes o nosso coração está precisando tirar muita coisa dele. E às vezes, será que o nosso coração tem necessidade de Jesus fazer um chicote, passar e derrubando tanta coisa ruim que tem no nosso coração, derrubando fora? Ou será que o nosso coração está limpo, purificado? Então, às vezes é necessário que Jesus passe por passo do tempo, faça um chicote e vai derrubando tanta sujeira, tanta imperfeição no nosso coração, tanta coisa que nos afasta dele, que ele derruba tudo isso, joga fora, para que nós possamos ter realmente em nossa vida, em nossa igreja, um local de encontro de oração com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.